Ei, beleza? Eu vou falar aqui sobre o relé de atraso. Esse aqui é um relé de atraso muito utilizado de chocadeiras e quando você quer controlar o tempo. Então ele vai ter aqui a tensão de entrada, de 6 até 30 volts, o terra, aqui é o trig, que é o acionamento, e aqui o terra do trig. Aqui vai ser o relé, que é normalmente aberto, e o normalmente fechado. Ele pode ser tanto acionado como ligando aqui, naquela fonte de celular, ou se não, pode ser acionado com uma fonte. Normalmente utiliza-se de 12 volts. Então vai ligar essa parte aqui da tensão de entrada com o terra. Vamos colocar aqui. Tensão de entrada e o terra. Agora fusando os dois, ele vai ligar. Ótimo, vai ter todas as funções. Vou colocar esse LED aqui somente como uma explicação, para falar se está ali funcionando ou não. Vou colocar aqui não normalmente ligado. A função mais utilizada dele é a da chocadeira, que é a função 3.2. Então, ligando aqui na função 3.2, eu vou até 1.1, 3.2, 3.2. Legal. Vou colocar aqui a parte aberta. Normalmente se usa com 5 segundos. Aí vai estar aqui a parte essas bolinhas aqui, vai estar em segundos. Então 5. Aqui vai ser fechado, 120. Então vai ter que ter essas 3 bolinhas aqui, para dar em minutos. E aqui vai ser 120 minutos. 121, 120 minutos. E aqui é o loop. Normalmente deixa esse loop infinito, mas você pode colocar 1, 2, 3, quantos loops quiser, até 99, 999. Então, ao pressionar aqui, ele vai ficar 5 segundos ligado e depois 120 minutos, que são equivalentes a 2 horas desligado. Se você simplesmente trocar essa parte aqui, ó, aqui vai ligar, ó. Porque quando ele está desligado, ele acha que está errado. Ele acha a função do relé. Então, se você colocar ao contrário, que é que liga e desliga, é só inverter essa parte aqui. Muito bom. Essa aqui é a função da chocadeira. Indo para as outras funções. Colocando a função 1.1. Na função 1.1, você tem que acionar a parte do terra do trig. Então, você pode simplesmente pegar aqui o terra que colocou com o terra do trig. Então, faz um jumper do terra até o terra do trig. E já consegue acionar ele. Vamos colocar aqui para testar de novo. Aqui quando você desliga e volta, ele vai gravar na memória. Então vai voltar sempre na função que estava, no caso 3.2. Então, indo aqui por 1.1 para demonstrar, aí eu vou acionar ele. Ele vai ficar. Quando você precisar acionar ele, aí você vai ligar a tensão do trig com a tensão de entrada, que são 12 volts. Nesse caso aqui. Então vai ficar 5 segundos ligado. Então, só você colocar aqui, vai ter aqui, ó, open, 5 segundos. Mas eu quero acionar o botão, eu não quero usar uma pinça. Legal. Vou colocar um botão aqui, é só apertar aqui, ele vai junto ao contato. Pegando aqui a tensão, o que vai chegar aqui na tensão. Coloquei aqui. E colocando aqui com o do trig. Ligando novamente. Pronto. Então a função 1.1 ela faz isso. Tá vendo que eu não consigo voltar. Mas se eu apertar de novo eu quero voltar. Beleza, vamos para a função 1.2. Faz exatamente isso. A função 1.2
você aciona e consegue voltar ele, ó. Tá vendo? Ele volta ao início. Coloquei 5 segundos, quando eu tiver pressionado ele sempre vai voltar 5 segundos. Tá. A função 1.3 é próxima disso. Eu vou acionar, aí se eu apertar outra vez ele para. Então apertando 2 vezes ele vai zerar. Vamos para a função 1.4. Pressiona aqui o 7, vai uma função 1.4. A função 1.4 você não vai ter mais o trig. Pressiona aqui, ele volta. Vai ser quando eu ligar, eu posso apertar aqui e não vai funcionar. Ele somente vai funcionar quando chegar a energia. Então, chegou a energia, ele funciona. Fica 5 segundos e depois desliga. A função 1.4 vai ser quando aciona a energia. Indo para as outras funções. Função 2.1. A função 2.1 você pode colocar um tempo em que vai estar desligado. No caso aqui, eu coloquei para a função 2.1 para ele ficar ligado 5 segundos. E antes disso eu quero que ele fique 3 segundos. Vou colocar aqui 3 segundos. Abaixando aqui para 3. Não quero mais minutos, então eu vou ter que mexer nesses 3 pontinhos aqui, né? 3. Colocando aqui como 3. Beleza. Então ele vai esperar 3 segundos até ligar. Acionei. Ele espera 3 segundos. Aí sim ele vai ligar. Com os 5 segundos que eu tinha configurado. A função 2.2 eu consigo reiniciar ele, vai ser a mesma coisa. Então eu aperto aqui o 2.2. Aí eu não quero apertar de novo e voltar. Ele volta ao ponto inicial, então volta de novo aos 3 segundos. Aí quando dá os 5, eu posso voltar de novo aos 3 segundos e ele volta lá. A função 2.4 vai ser aquela lá que você tem que acionar quando chega a energia. Então, ao chegar a energia, ele vai acionar. Indo para a função 3.1. É muito próximo do 3.2, mas eu vou ter que acionar ele. No caso aqui, como eu tinha colocado antes, ele só vai funcionar se eu acionar por cá. Então eu consigo configurar a chocadeira no 3.1? Consegue. Se der algum problema, é muito mais fácil você configurar na chocadeira no 3.1, depois você volta para o 3.2. O 3.2. Às vezes acontece de dar algum problema assim. E de erro de memória, alguma coisa. Mas você consegue perfeitamente usar o 3.1 também. Basta configurar no 3.1, aciona ele. E depois você vai para o 3.2 e funciona normalmente. O 3.2 já mostrei anteriormente da chocadeira, então ele vai fazer isso perpetuamente sem precisar acionar. Muito bom. E o 0.4, em que você aciona ele. Aí, tá vendo que eu estou pressionado aqui, ó? Quando eu estiver pressionado, enquanto eu estiver pressionado, ele não ativa, tem que soltar o botão. Se eu estiver pressionado nele, ele vai ficar esperando para contar. Então eu posso pressionar, eu fico esperando. Aí sim ele vai começar a contagem para poder acionar ou destravar. Aqui estão todas as funções desse relé.